Para começar, conta pra gente quem é o Cobra Coral fora da capoeira. Então, Wellington da Silva Nunes, filho de Orlando Manuel Nunes, Antônia Lopes da Silva, né, nascido na cidade de Nova Iguaçu, fui morador do bairro Aliança toda a minha infância, né, e lá também construí minha relação de amigos, né, dentro de um bairro com uma estrutura muito precária, né, mas sempre tive apoio da minha mãe, por um período do meu pai, até que ele sai de casa, né, separação, e eu me deparo com esse local que é a capoeira, né, eu encontro a capoeira através de um vídeo. Eu acho que a grande maioria das crianças daquela época, da década de 90, que fazem capoeira, foi através do filme Esporte Sangrento, e eu não fui diferente, né? Em 93 para 94 eu me deparo com esse filme, né? Na época ainda em fita cassete, e aí esse filme fica lá na minha casa, assim, ficava 4 dias, né? A gente tentando, tinha que ficar com o filme e depois tinha que entregar, e aí todo o dinheiro que minha mãe me dava, eu ia lá, no dia de entregar, eu pegava o filme novamente. Então o filme ficou lá em casa comigo pelo menos uns 6 meses, assim, eu fazendo isso. Foi o meu primeiro contato direto com a capoeira. E aí eu só entro para capoeira em 95. Qual foi o maior desafio que você enfrentou durante a sua infância? Na infância, eu tive, por ser um bairro com um grande índice de violência, eu acho que esse era o maior desafio ali. A década de 90, nosso bairro não tinha tantos atrativos. Então era um futebol ou era o futebol, né, no campinho. E aí depois chega lá o mestre para nos desenvolver uma atividade de capoeira, e eu ainda era um garoto muito, não vou dizer revoltado, mas assim, eu era um garoto bem firme, até em algumas decisões, pela própria localidade que a gente vivia. Então, a dificuldade quanto à infância, eu acho que era realmente ter ali o tráfico, né? Que a gente sofria bastante com isso. Quem foi a sua maior inspiração? A minha maior inspiração na capoeira, a minha maior inspiração com certeza é o Mestre Fogo, né? Que é a pessoa que me iniciou na capoeira, né? Eu inicio com ele, né? Marcos Antônio Soares Rodrigues, na década de 90. Sigo com ele aí por mais de 15 anos, né? Então, eu via as atitudes dele, eu via ele como... Via e vejo até hoje como uma pessoa honesta, direta. Então, ele, por muito tempo e ainda hoje, é uma inspiração para mim. Você já falou que conheceu a capoeira através de filmes, mas o que te chamou mais atenção quando você iniciou? Com certeza, como a maioria das crianças, as acrobacias, né, da capoeira ali, né, o macaco, o mortal, o próprio som do berimbau, né? Então, quando eu inicio na capoeira e eu vejo, depois da parte do filme, quando eu vejo a primeira vez alguém vestido de capoeira, foi o Mestre Fogo, e ele estava tocando um berimbau e eu estava saindo de um futebol no Brizolão. E aquele toque do berimbau me chamou a atenção, e foi ali que eu fui abordar ele para saber se ele poderia me ensinar a tocar berimbau, e ele falou: entra na capoeira que eu te ensino. E a partir daí eu entrei na capoeira, então foi pelo berimbau. E você lembra da sua primeira roda? Como que foi? Qual foi a sensação? Não, então, na verdade eu lembro sim, a gente não tinha uma roda oficial, foi na Palhada, né, no Brizolão da Palhada. Eu treinava lá no Aliança, e o Mestre Fogo, ele aos sábados, o Mestre Anjo dava aula na Palhada, né, no Brizolão da Palhada. E teve um dia que o mestre falou que, vou levar vocês lá no Mestre Anjo e tal. Então foi a primeira vez
que eu participei de uma roda oficial. Eu nem tinha uniforme ainda. Era muito a época da calça de moletom, então a gente ia com a calça de moletom. Então, assim, eu vi assim, eu lembro muito da galera que era cordel amarelo e, cara, jogando uma capoeira, assim, fluida, sabe? Uns movimentos bonitos, acrobáticos, e aquilo me chamou muita atenção. Lógico que eu joguei a minha capoeira ali muito iniciante, pô, os movimentos tudo preso ainda, né? Tudo dobrado, mas me chamou a atenção aqueles cordéis amarelos e aquele desenvolvimento naquela época. Você já pensou em desistir? O que te fez continuar? Ah, eu já pensei em desistir, claro, pô. Né? A desistência, ela vem, às vezes, de uma frustração, né? Que você passa na capoeira. Quando eu pensei, de fato, em desistir, eu já estava no Grupo Senzala. A gente passou por uma revitalização de alunos e de espaço também, com muita dificuldade, não existia ainda esse espaço aqui. E a gente tinha um trabalho numa academia de musculação, e eu tinha um horário nessa academia. E para que a gente ocupasse esse local, os alunos precisavam pagar a academia. Não pagar a mim, mas pagar lá na academia para a gente poder ter esse horário aberto para ter a capoeira. E aí alguns alunos, né, como a grande maioria na Baixada tem essa dificuldade, eu acho que nem é uma dificuldade financeira, mas com a própria capoeira. A desvalorização com a capoeira, né? Uma coisa que ficou muito estrutural aqui na nossa região por muito tempo. E hoje ela está melhorando. Então, eles saem, eles começam a sair. E aí eu fico com um único aluna, né? Que é hoje a professora Pantera. E aí uma vez a gente estava num treino e só eu e ela treinando. E quando aí teve o treino todo, no final do treino eu falei com ela: olha, Pantera, acho que a gente vai dar uma parada, entendeu? Pô, a galera não tá vindo, né? Eu tô pra baixo, tô desanimado. E aí a Pantera ali naquele momento ali, ela toma um ar de segurança e me olhando assim, com os olhos bem fixos, fala assim: e o que eu tô fazendo aqui? Então, aquilo ali, eu vou levar seu nome. Pô, eu sou sua aluna, eu tô aqui. Então, não sei por que você vai desistir se eu tô aqui, né? Então, aquilo ali foi um tapa sem mão para mim, porque eu estava tentando valorizar pessoas que não estavam ali comigo e esquecendo de fato quem estava ali comigo. Então, foi um momento que eu tentei, que eu em algum momento pensei em desistir. E se hoje a gente continua dando seguimento, eu tenho que agradecer muito à professora Pantera, porque ela foi a única aluna que ficou naquela época, e hoje a gente está com esse trabalho maravilhoso. O que a capoeira representa para você hoje? É clichê, né? Mas é minha filosofia de vida. Porque quando eu estudei em colégio particular, eu terminei meus estudos, mas eu nunca tinha me sentido tão seguro de fala num ambiente igual a capoeira. Então, muitas pessoas ao longo dessa trajetória entraram na capoeira e trabalham com a capoeira num ambiente onde ela propõe hoje todo mundo trabalhar. Eu não, na época que eu decidi trabalhar com capoeira, eu fui na contramão da situação. Eu tinha trabalho de carteira assinada, ganhando muito bem, e abri mão porque eu queria viver de capoeira. Então, assim, passei muitas críticas, né, de amigos, de pessoas que me conheciam. Passei dificuldade financeira, porque na época que eu inicio, tentar fazer um trabalho só de capoeira era muito difícil. Então, você trocar um trabalho de carteira assinada, onde você ganhava acima da época de um salário mínimo, para você viver com tão pouco, na época foi desafiador para mim, mas eu resisti.